tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, eu sou médica, eu sou mentora desta comunidade. Temos aqui, na questão 86, uma mulher, já começa a gente, né, ele já entrega ali, gesta 1 para 2, a gente já sabe que vai ser uma questão de obstetrícia, né? Então, uma mulher com 2 gestações, um parto, ela tem 26 anos de idade, ela já está na 39ª semana. Então, a gente já sabe que vai ser uma questão sobre parto, né? Então, já começa a botar teus neurônios para funcionar, o que é que tu sabe. Apresenta-se na maternidade em franco trabalho de parto e o obstetra realiza o parto vaginal que não teve nenhuma intercorrência. Na assistência ao terceiro período da aparição, então, no primeiro período, do parto, é onde ocorre a fase ativa do trabalho de parto, onde ela vai dilatar. No segundo período é onde ocorre a expulsão, período expulsivo, é quando o bebê sai de fato. E o terceiro período é o período de Greenberg, né? O terceiro período é quando vai acontecer as modificações fisiológicas e anatômicas para o corpo da mulher retornar ali ao normal. A placenta vai decair, o útero vai voltando ali, contraindo levemente, voltando ali ao normal. Isso vai acontecer ao longo, né, de semanas, para ele realmente ficar ali abaixo, dentro, né, da pelvis. Então, o médico também, o médico solicita que a equipe de enfermagem administre ocitocina intramuscular. Isso aqui é uma medida global, tá? É uma indicação universal de prevenção de atonia uterina, de prevenção de hemorragia puerperal, uma vez que a principal causa de hemorragia puerperal é a atonia uterina, aplica-se a ocitocina tentando ajudar esse músculo uterino a evoluir, né? A evoluir na sua contração. Então, o médico também realiza a tração controlada do cordão umbilical e, após o desprendimento da placenta, a paciente é encaminhada para a enfermaria. No entanto, após 10 minutos, ela apresenta um sangramento intenso, taquicardia e hipotensão. Então, após esse parto, essa mulher apresentou uma hemorragia puerperal, que já está cursando com um choque hipovolêmico. Taquicardia mais hipotensão sempre quer dizer choque hipovolêmico. A obstetra realiza a massagem uterina e solicita a instalação de ocitocina endovenosa. Tudo bem, eles iniciaram um protocolo de hemorragia puerperal, que inicia-se já pela iniciação da ocitocina, né, inicia o ácido tranexâmico, inicia ali a metilergometrina, se não houver nenhuma contraindicação, se a mulher não for hipertensa durante a gestação. Faz-se também a massagem uterina bimanual, até o momento dessa prova aqui, a indicação ainda era a massagem uterina bimanual, né, intravaginal, e além da administração de misoprostol por via oral. Hoje, a OMS, ela recomenda que esse misoprostol seja sublingual, porém, à época dessa prova, e ainda está vigente esse protocolo, na época dessa prova, a via do misoprostol, ela era via retal, ela era por via retal, uma vez que ali a mucosa do reto, ela iria absorver. A mucosa retal, ela tem uma função absortiva, né, bem aguçada. Então, diante das condutas realizadas, assinale qual é a alternativa correta. Na sala de parto, o médico deveria ter prescrito misoprostol ao invés de ocitocina. Não, a ocitocina foi corretamente empregada, então isso aqui não está correto. Caso a paciente persista com sangramento, a próxima conduta do médico será indicar histerectomia. Não, pessoal, a gente percorre ali no protocolo, no fluxograma da hemorragia puerperal, um longo caminho até chegar à histerectomia. A histerectomia, ela é a última medida, é a medida de salvamento de vida da paciente. Né? Uma vez que não funcionou todas as medicações, foi feita ergometrina, foi feito misoprostol via retal. Após isso, exauridas medicações, é realizado traje antipneumático, é realizado o balão de Bacre, não funcionou, é feita a embolização das artérias uterinas para somente aí a gente entrar com a parte cirúrgica. Então, não seria a próxima conduta, isso aqui é a última conduta a ser realizada.
O médico deveria ter realizado a extração manual da placenta, seguida de curagem ou curetagem. Então, pessoal, a gente realiza ali a curagem, né, que é aquela retirada dos tecidos placentários, quando ainda há resto de tecidos placentários, né? Então, a principal causa aqui, a gente tem iniciar pela atonia uterina, tá? Começa o tratamento pela atonia uterina, enquanto a gente vai checando, tá? A curagem é quando você pega ali ai, meu Deus, aquele pedacinho de pano que a gente utiliza dentro da cirurgia, né? E ali o obstetra, com a mão nesse pano, ele vai tentar ali tirar a maior parte de tecidos que estejam aderidos à parede uterina, tá? Compressas, né? Com as compressas. Então, não é uma medida universal que você vai fazer em todo o parto, tá? Enquanto o uso do misoprostol por via oral justifica-se pelo seu início de ação rápida. Então, ele quer encontrar ali uma justificativa para ter utilizado esse misoprostol por via oral, tá? A banca aceitou como correta a letra D, e eu acredito que a gente chegaria nessa resposta, mas em virtude das outras não estarem corretas, tá? Mas em virtude das outras não estarem corretas. Apesar do via oral, ele tem uma ação rápida, o via retal também tem uma ação rápida, tá? Nenhum dos dois ali, um se sobrepõe ao outro. É uma questãozinha um pouco capciosa. Então, as outras, elas estão mais erradas, é por isso que a gente acaba aceitando aqui a letra D. Mas não é feito de rotina o misoprostol por via oral, tá, pessoal? Só está tentando justificar por que ele fez por via oral. Continuando aqui, questão 87, que a gente tem um homem de 24 anos de idade que compareceu à UBS há uma semana e iniciou um quadro de tosse produtiva. Há uma semana ele está com tosse produtiva. Ele está tendo febre de 38, tá? Há uma semana. Ele está com inapetência e ele afirmou fazer uso regular de antirretrovirais para HIV. Então, aqui, tá? Só contextualizando para vocês, todo paciente que aparece com sintomas respiratórios há mais de 4 semanas, ele deve ser investigado para tuberculose, tá? Porém, se esse paciente ele tem qualquer fator de risco de vulnerabilidade, como morador de rua, vendedor ambulante, paciente portador de HIV, paciente institucionalizado, né, aquelas instituições que cuidam abrigam pacientes que utilizam drogas, nesse caso, não precisa se cumprir as 4 semanas. Qualquer sintoma respiratório já é suficiente para fazer a investigação da tuberculose, tá, pessoal? Eu sempre bato nessa tecla porque eu vejo muita dúvida nas questões de que a gente parte direto, né, como prioridade a investigação da tuberculose. E aí eu vou dizer para vocês, sempre quando houver risco de haver tuberculose, na questão, a sua prioridade vai ser investigar a tuberculose. Botem isso na cabeça de vocês, tá? Houve emagrecimento de 5 quilos nos últimos 6 meses, sem alterações na ausculta pulmonar, cardíaca ou nos demais itens do exame físico. Então, ele joga uma informação ali e ele já te tira um pouco do pensamento de uma doença pulmonar. Então, vamos ver o que é que ele quer saber. Qual deve ser a conduta médica para a investigação diagnóstica desse paciente, além da solicitação de radiografia de tórax? Então, obviamente, esse paciente, existe uma suspeita dele de tuberculose. Então, para além da radiografia, que já com certeza vai ser solicitada, ele quer saber o que mais se solicita para pacientes de alto risco. O Ministério da Saúde, ele tem 3 esquemas de investigação para pacientes. Ele tem o do paciente saudável, que nunca teve nenhum caso de tuberculose. Ele tem para esse paciente, que ele vai ser feito com prioridade com teste rápido molecular. Ele tem para o paciente que tem um alto risco, que era para pacientes moradores de rua, para pacientes portadores de HIV, tá? Que é feito já é realizado o teste rápido molecular mais a cultura. Já é feito na primeira o teste rápido mais a cultura, tá?
E existe o teste para pacientes em retratamento, que são aqueles pacientes que já fizeram o tratamento e já têm chances de resistência. Esse, para os pacientes que já fizeram o tratamento a primeira vez, eles vão ser com teste rápido molecular, mais a baciloscopia, mais a cultura já com teste de sensibilidade. Lembra que cultura já vem com teste de sensibilidade, tá? Então, são esses 3 esquemas de solicitação de método auxiliar diagnóstico. E aqui esse paciente é justamente o paciente em vulnerabilidade, o paciente morador de rua, que a gente já sabe qual é o esquema dele. Vamos ver qual é a opção aqui que contempla. Solicitação de teste rápido molecular para tuberculose somente caso haja alteração na radiografia de tórax? Não, pessoal, a gente não fica condicionado a solicitar laboratório só se tiver alteração na radiografia de tórax em nenhum esquema terapêutico, tá? Em nenhum esquema propedêutico diagnóstico. Solicitar o teste rápido molecular e só se negativo indicar a conduta de Scar. Não, a gente viu que esse paciente, a gente vai solicitar tudo de uma vez, só os 2, né? Solicitar teste rápido molecular para tuberculose e cultura de escarro com teste de sensibilidade já na primeira consulta. Então, esse aqui contempla, né? Contempla corretamente o que a gente quer investigar. Até agora é a mais correta. Solicitar o teste rápido molecular para tuberculose e cultura de escarro com teste de sensibilidade somente se ela for resistente à rifampicina. Não, tá? A gente não espera sair um resultado ali antes de resistência, né? De saber se ele é resistente. Essa solicitação já é feita no primeiro contato com esse paciente, tá, pessoal? Então, só recapitulando, pacientes que antes eram saudáveis, que não há suspeita, que não há vulnerabilidade, que não são pacientes HIV e não estão em retratamento, nunca teve antes o contato ou sintoma, ele vai fazer o TRMzinho dele já, com teste de sensibilidade, tá? O paciente que é um paciente de vulnerabilidade, HIV, morador de rua, ambulantes, no geral, pacientes em sistema prisional, ele já vai fazer o TRM com a cultura. E o paciente que está em retratamento vai fazer tudo, ele vai entrar com tudo, tá? Ele vai pedir bácilo, ele vai pedir TRM, ele vai pedir cultura de escarro. Então, a nossa resposta mais correta aqui ficou a letra C. Questão 88. Aqui nós temos uma lactente com 1 ano de idade. Ela foi levada à unidade básica de saúde para atendimento, tá? Já pula para a pediatria. A mãe relatou que a menina apresenta uma tumoração na região inguinal direita durante o banho. Então, bebezinha, tumoração na região inguinal, a gente já tende a lembrar ali das hérnias. Porém, nossa, uma lactente com 1 ano. Porém, tinha desaparecido no dia seguinte. Durante o exame físico, foi confirmada uma nodulação na região inguinal direita, móvel, indolor, redutível. Essa aqui é a informação mais importante para a gente, tá, pessoal? A massa inguinal redutível, ela é uma hérnia que não está complicada, tá? Se essa hérnia não está complicada, a nossa cirurgia, ela é obrigatória, porém, ela é eletiva, ela não é em caráter de urgência ou emergência. Com transiluminação negativa, e aqui ele ajuda a afastar um diagnóstico diferencial, que é o diagnóstico da hidrocele comunicante, que é o que cursa com a transiluminação positiva. Nesse caso, a suspeita diagnóstica e a conduta terapêutica correta são adenomegalia inguinal. Não, a gente não está falando de uma íngua, a gente está falando de uma hérnia, que ela aumenta com a pressão intraabdominal e diminui com a falta dessa pressão, tá? A adenomegalia inguinal, ela não teria correlacionado ali, aumenta, diminui. Hérnia inguinal, correto, tá? As de hérnia inguinal, a gente já vai ter elas como corretas. E realizar o tratamento operatório eletivo. Correto, pessoal? Correto. Essa cirurgia, esse tipo de situação, a gente não espera que ela reduza sozinho. Porém, não existe emergência em tratá-la. Então, essa aqui é a nossa resposta mais correta. Hérnia inguinal e aguardar a regressão espontânea até os 5 anos. Não, pessoal, dentro ali das cirurgias pediátricas, é que a gente aguarda a regressão espontânea até os 5 anos, é a da fimose fisiológica.
Após os 5 anos, você não é um paciente ali que tem complicações, que tem balanoportite de recorrência, que tem parafimose, ela é fisiológica se ela não tem nada disso, porém, passou dos 5 anos, a gente já considera ela patológica, já não é mais para ter, tá? Então, não é para hérnia inguinal, essa recomendação aqui. Um cisto do canal não é um cisto do canal de Nuc, porque o cisto, apesar dele ter a mesma região ali da hérnia, ele não tem esse fator de parece, aparece, desaparece também. Ele ficaria fixo, tá? Então, a nossa resposta mais correta aqui é a letra B. Bora que bora. Isso aqui é uma certeza, tá, pessoal, que vai ter na prova de vocês, são as cirurgias pediátricas. Então, se tem uma coisa que vai cair todo ano, são cirurgias pediátricas, é um tema que o INEP gosta muito, fimose, criptorquídea, nessa prova, inclusive, a gente já corrigiu outra questão, né, da estenose hipertrófica de píloro, então, todas elas, agora na 25.2 veio também, e 25.1 a gente teve atresia esofágica. Então, tem que saber, tem que dominar, tem que saber a diferença de cada uma, tem que saber a idade limite. Vocês agora estão construindo esse conhecimento e ele vai ser mais consolidado ainda quando vocês estiverem na segunda etapa. Um homem de 64 anos de idade é encaminhado ao ambulatório para investigação de anemia, detectada nas últimas semanas durante a investigação com quadro de fadiga, cansaço e dores ósseas. Dores ósseas, pessoal. Anemia da dor óssea. Anemia normal dá dor no osso. Fala para mim. Você não acha estranho o homem de 64 anos anêmico com dor no osso? Se você não acha, tá na hora de você achar. Dor no osso não é normal, tá? Ao exame físico, ele se apresenta em regular estado geral e hipocorado, não há outras anormalidades. Os exames complementares realizados recentemente revelam o seguinte: hemoglobina baixa, hematócrito baixo, volume corpuscular normal, leucometria e contagem de plaquetas normais, a ureia elevada, tá? Tem uma função renal prejudicada. Creatinina também elevada, função renal prejudicada. E o cálcio aumentado. O valor desse de cálcio está aumentado. Então, a questão, ela jogou, botou a bola no gol para você chutar. Olha quantas informações você tem aqui. C, cálcio. R, rim. A, anemia. B, não, vou falar em português, né? Porque esse meu mnemônico está em inglês. Eu sei que vocês gostam do português. Vou reiniciar em português. Cálcio. Anemia. Rim. E osso. Você tem um idoso caro. Um idoso caro, gente. Esse idoso caro, qual é a patologia do idoso caro? Gente, é um câncer. É um câncer sanguíneo, tá? Esse câncer se chama mieloma. Mieloma múltiplo, tá? Então, quando vocês virem um idoso caro, vocês estão lidando com um câncer de sangue. O câncer de sangue, o mieloma, ele vai ali fazer a modificação do tecido de onde? Da medula óssea. Então, essa troca de tecido da medula óssea por tecido neoplásico, ela causa dor óssea. É o mesmo raciocínio da criança que tem leucemia, que sente dor nos ossos. É o mesmo raciocínio. Você tem medula óssea sendo substituída, tecido neoplásico, tá? Então, síndrome hemolítica urêmica. A síndrome hemolítica urêmica, ela ocorre após um quadro de diarreia, com uma shigelose, né, com uma Escherichia coli, na verdade, não, com uma shigela mesmo, tá? E ela produz ali uma toxina, e esse paciente, ele vai ficar como? Ictérico, tá? Ele vai ficar principalmente ictérico, vai ter ali uma parada da função renal, um aumento da ureia, mas o quadro não fala para a gente nada a respeito desse quadro anterior que produz essa toxina, tá?
Inversão albumina-globulina por cirrose hepática complicada com síndrome hepatorrenal, né? São casos muito parecidos, porém, onde é que está ali os nossos indícios de cirrose do paciente? Cadê os estigmas de cirrose dele? Cadê o exame físico dele, as aranhas vasculares, a ascite do paciente? A gente não tem nada que nos remeta a um paciente com ascite, um paciente com cirrose. Então, também não é o quadro para a gente, tá? Hipoalbuminomia decorrente de síndrome nefrótica por nefropatia membranosa. Então, a síndrome nefrótica é um paciente edemaciado, com excesso de edema, com urina espumosa, tá? É aquele paciente, pode ser que ele desenvolva aqui, tá? Por quê? A gente sabe que existe a síndrome nefrótica do idoso, né, pessoal, que caiu até na última prova. A síndrome nefrótica do idoso, que é aquela, né, a glomerulopatia membranosa, porém, falta comemorativos, falta a urina espumosa, tá? O nosso quadro, ele é perfeito e completo, pensando no mieloma múltiplo, que é a nossa resposta correta. Questão 90. Aqui nós temos um lactente com 10 meses de idade, uma lactente, menininha, que foi levada à UBS, a qual a mãe demonstra preocupação pelo contato da filha com um tio que, no dia anterior, chegou de viagem do exterior com sintomas respiratórios e mancha no corpo. Então, gente, qual é a doença exantemática que a gente tem que cursa com sintoma gripal e logo em seguida o paciente aparece com a doença exantemática? Qual é? Sintoma gripal, respiratório, e ali pode dar ali até uma conjuntivite, que faz parte de um sintoma gripal, e logo em seguida aparece com manchas no corpo, é o sarampo, tá? É o sarampo. Então, essa criança de 10 meses, que é uma idade em que a criança ainda não fez a vacina para o sarampo, ela teve um contato. Então, a gente precisa fazer uma coisa que se chama bloqueio vacinal. Então, vamos fazer uma pequena recapitulação, porque eu adoro fazer isso, eu gosto e eu quero que vocês sempre façam isso, sempre que possível, de como é o calendário vacinal atual, tá? Vamos lá, vamos raciocinando. Raciocinei aí vocês também, tá? Vacinas ao nascer, BCG e hepatite B. Vacina dos 2 meses. Os 4 P's. Pneumo, penta, pólio e piriri. Vacina dos 3 meses. Meningo, C. Vacina dos 4 meses, 2 vezes 2, né? Repete o 2 pela segunda vez. Vacina dos 5 meses. Meningo, C. Perfeito. Vacina dos 7 meses, dos 6 meses. Dos 6 meses, penta e pólio, né? Vacina dos 7 meses. Sim, influenza entra. Influenza entra. Vacina dos 9 meses. Febre amarela e Covid, tá? Covid só em alguns esquemas, tá, pessoal? Eu quero lembrar vocês que tem algumas marcas da Covid, ela vai ter alguns esquemas diferentes. Então, não tá errado pensar na Covid também nos 9 meses, tá? Agora, vacina dos 12 meses. Aí é que entra, né, pessoal? Aí é que entra, né? Aí é que vai entrar a nossa primeira vacina que tem sarampo, né, não? Então, aqui entra a vacina da tríplice. Então, uma bebê com 10 meses, ela não está vacinada para sarampo. Covarde demais esse tio que foi, né, levar sarampo para essa criança. Então, e a vacina dos 15 meses, pessoal? A vacina dos 15 meses. Aí repete a tríplice, só que joga mais a varicela para ela, né? Então fica a tetra. Depois,
Pólio novamente. Depois, A, de hepatite A, né? E D, de DTP. Perfeito. É a pertusse, tá? E aí, ele quer saber, para essa lactente, qual é o correto, né? A vacina, o esquema vacinal a ser aplicado. Então, gente, a gente sabe que quando você faz um bloqueio vacinal, que é antes da data correta da criança tomar a vacina, se a gente estiver falando ali de tetra, de tríplice, essa vacina ela se chama dose zero, tá? Essa vacina se chama dose zero. Por quê? Porque ela não influencia no esquema vacinal original da criança. Após ela receber a dose zero, o esquema dela permanece igual. Na idade correta, ela vai fazer a dose 1, na outra, ela vai fazer a dose 2, então é por isso que chama-se dose zero. Então, ela vai fazer a tetraviral, pessoal, a tetraviral é se eu tivesse ali pensando em varicela, né? Então, eu já tiro aqui. Tetraviral, que tem tetraviral, a gente já tira. As exantemáticas que a gente está pensando é no sarampo, então eu não preciso adiantar a tetraviral. Tríplice viral em até 48 horas, ele também está ali pegando o teu raciocínio, tá? Sobre qual é o prazo limite para você fazer, o prazo limite para você realizar essa profilaxia, esse bloqueio vacinal de contato. E o prazo correto, gente, aqui é um dado simplesmente de decoreba, tá? Em até 78 horas, tá? Em 48 horas, você tem outras vacinas que você pode fazer em 48 horas. Porém, para a tríplice, para bloqueio do sarampo, ele é feita, tem um prazo limite de até 72 horas. Então, essa aqui é a nossa resposta correta, tá? Após o contato com o suspeito, sim. Sendo essa a dose zero, sim. E seguida da vacinação habitual, correto, aos 12 meses. Outro dado que tem errado na questão C é que ele fala assim, sendo essa a dose zero, seguida da segunda dose, não, vai ser a primeira dose, vai ser considerada a dose 1, a que ele vai tomar aos 12 meses. Entenderam? Então, vamos que vamos. Questão 91. Uma secondigesta com 23 anos de idade comparece à consulta ambulatorial de pré-natal de alto risco, encaminhada pela UBS. Afirma estar receosa com a gestação atual e refere ter tido, na gravidez anterior, elevação da pressão arterial e convulsão, tá? Então, essa paciente, ela teve na gestação anterior pré-eclâmpsia, na verdade, ela teve uma eclâmpsia, que ocorreu com 37 semanas. Agora ela está com 14 semanas e não tem queixas e não tem outros antecedentes patológicos. E eles querem saber, tá? O que a questão quer saber de você? Avaliando-se essa história clínica, qual medicamento faz parte da prevenção da condição que a paciente apresentou na primeira gestação? Então, quais são as medicações que fazem a profilaxia da pré-eclâmpsia na paciente, na gestante, tá? Hoje nós temos duas principais medicações que fazem parte. Uma delas é o cálcio, que hoje ele é universal para todas as gestantes. E a outra é o AS, né? O AS, o ácido acetil salicílico, que ele é para as gestantes que têm alto risco, ou seja, um alto risco de ter pré-eclâmpsia, ou seja, a paciente que já tem hipertensão gestacional, e aí ela já tem nessa gestação e você quer impedir que ela desenvolva pré-eclâmpsia, ou a paciente que tem já hipertensão crônica, ou a paciente que na gestação passada teve pré-eclâmpsia, tá? Então, metildopa, apesar de ser uma medicação que essa paciente vai utilizar se ela tiver hipertensão, ela é tratamento, tá? Ela é tratamento de hipertensão gestacional. Ela não é prevenção de pré-eclâmpsia.
Ácido fólico, ela vai usar, mas é para prevenir o não fechamento do tubo neural, né? A má formação congênita. E a progesterona, ela pode ser uma medicação tomada pela, né, utilizada, né, a progesterona micronizada intravaginal pela gestante, mas com a intenção de impedir partos prematuros. Qual é a droga utilizada aqui? Vai ser o ácido acetil salicílico, tá? Essa questão boa, questão direta, sem muita enrolação, né? Pessoal, a alteração da retirada do cálcio, ela não entra na prova de vocês. E muito provavelmente, né, não vai entrar nenhuma dessas, né? Eu acho que o INEP não vai cobrar nenhuma nem outra. Mas, para vocês, permanece a última alteração universal de cálcio universal, tá? Essa retirada foi muito recente da obrigatoriedade universal. Muita gente nem sabe ainda disso, ainda não tem nem documento protocolado. Só foi uma recomendação aí que saiu. Questão 92. Um homem com 27 anos de idade busca atendimento pela primeira vez na unidade, na UBS, do bairro dele. Pois ele apresenta constantemente crises de falta de, 27 anos, tá? Um paciente com falta de ar, tosse e chiadeira. E aí, durante a consulta, ele afirma que desde a infância ele tem o diagnóstico de asma. Então, com essa idade aqui, já com esses sintomas, você já deveria formular a hipótese diagnóstica de asma, né, pessoal? Vocês já são grandinhos, já fizeram muita questão do INEP, já sabe que paciente jovem com falta de ar e chiadeira e tosse no INEP é asma. Porém, as crises se exacerbam após ele ter iniciado um trabalho na câmara fria. Isso aqui é o que eu mais atendo, eu acho, que só nesse sábado eu atendi bem uns 20. O paciente relata ter comunicado ao seu chefe sobre o seu estado de saúde, mas o seu superior respondeu que, se ele não quer trabalhar, tem quem queira, tá? Ele não quer trabalhar, tem quem queira. E muitas pessoas interessadas no emprego, portanto, pode pedir as contas se você não estiver satisfeito, né? Considerando o texto, assinale... Parece os patrões daqui dos pacientes que eu atendo, é igualzinho. Considerando o texto, assinale a alternativa que indica o que compete ao médico da SF. Então, além dele fazer o tratamento desse paciente, tá? Você vai tratar esse paciente, mas você precisa tomar algumas atitudes ali quanto ao que a saúde do trabalhador no geral, ao que compete a você como médico. E vamos ver o que é que compete você no exercício da medicina, né? Então, fornecer uma declaração médica determinando a troca de função pelo empregador, pessoal, está dentro da sua capacidade de médico mandar o empregador trocar o seu empregado de ocupação? Seja honesto, seja honesto. Você acha que o patrão desse cara aqui vai fazer o quê na hora que ele receber tua cartinha, mandando trocar esse cara de função? É utopia, né, pessoal? É utopia, tá? É igual a paciente que tem dor nas costas porque trabalha no caixa, aí tu manda a cartinha mandando trocar ela de função, aí eles colocam ela na limpeza. Aí eles colocam ela no estoque. Aí, meu patrão, aconselhar o paciente a pedir demissão, então, o cara chega, olha, o meu chefe falou para mim que é para eu pedir demissão. Aí tu, meu amigo, pois peça mesmo, peça. Bora lá pedir bora, tu quer ajuda? Tipo assim. Não, pessoal, a gente não pode, tá, entrar nesse mérito, tá? Não está dentro da sua competência como médico. Encaminhar o paciente ao Sereste começa a ficar um pouco mais interessante. É algo que está dentro da sua habilidade como médico. Você pode encaminhar, fazer um relato, a gente preenche um documento que vai ser, você vai redigir ali tudo que você viu daquele paciente, fala sobre o relato dele, com o que ele trabalha, e esse documento oficial vai para o Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, isso aqui está dentro da sua capacidade. Chega lá no Sereste, vai haver essa comunicação, tá? Encaminhar o paciente à perícia médica do INSS, tá?
Pois é, na verdade, não é só o médico do SF, eu também faço bastante documento para o Sereste, tá, pessoal? O paciente que eu atendo, que eles são vítima de acidente do trabalho, tudo eu faço, eu mando tudo para o Sereste, tá? Porque a partir dali a responsabilidade é deles de comunicação ao INSS, tá? Então, essa aqui tá errada, por quê? Porque quem vai fazer essa comunicação é o Sereste, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra C. Eu me senti num dia normal de trabalho meu fazendo essa questão aqui. É exatamente isso que a gente faz, tá? A gente faz o relatório de atendimento, manda para o Sereste com as nossas impressões diagnósticas, com tudo que a gente viu, ou tanto da lesão do paciente, o exame físico do paciente, aí chega lá, eles vão fazer todo o encaminhamento, o que, que precisar, né? Perícia médica, já fica por conta deles, tá bom? Questão 93. Um paciente com 70 anos de idade foi atendido do pronto-socorro do hospital de nível secundário. 70 aninhos. Relatando dor abdominal que irradia para as costas, além de emagrecimento há 4 meses. Há 2 meses ele começou a apresentar prurido cutâneo progressivo e urina escura. E há 15 dias, os olhos dele ficaram amarelos. Então, gente, o que acontece? Não, aqui não é de notificação ao Sinan, tá? Aqui é de coisa do trabalhador. Sinusite é uma doença notificável ao Sinan? Você já viu em alguma lista do Sinan ter sinusite? Então, não, gente, as doenças notificáveis ao Sinan, elas são as doenças normais da lista do Sinan, tá? Se a doença, além de um acidente do trabalho, for notificável, aí você notifica. Por exemplo, uma paciente que é estuprada em seu ambiente de trabalho. É um acidente de trabalho e é uma doença notificável, uma situação, um agravo notificável ao SINAM. O paciente que sofre ali um acidente por material biológico grave é uma doença notificável ao SINAM e é um acidente de trabalho. Então, não confundam as coisas. Não é só porque é um acidente de trabalho que faz a notificação ao SINAM, tá? Na ocasião do exame físico, ele está emagrecido e ictérico. Então, gente, com as poucas informações que essa questão aqui deu para a gente, ela já dá muita informação boa. A gente tem um homem de 70 anos, que ele sente uma dor que irradia para as costas, tá? Irradia para as costas. Então, você tem uma dor abdominal que irradia para as costas, você já tem que começar a pensar no paciente que ele tem alguma doença ali de órgãos que estão mais retroperitoneais, tá? Além disso, ele está com emagrecimento há 4 meses, então você já precisa pensar em neoplasia, tá? Paciente com mais de 70 anos no INEP, emagrecido é igual a câncer, tá? Apresenta prurido. O que ele tem? Ele tem prurido cutâneo, ele tem icterícia, e ele tem urina escura. Poxa, agora ficou fácil. A gente tem uma síndrome colestásica. Se existe colestase, existe obstrução canalicular. Quais são as enzimas canaliculares, gente? As enzimas canaliculares, quais são elas? Gama, GT e fosfatase alcalina. São elas que, quando você tem conduto obstruído, vão estar aumentadas. Lembrando que a colestase ela pode ser intra, pode ser extrahepática, tá? Então, por isso é que as hepatites também podem causar síndrome colestásica. A borda do fígado era palpada em 1,5 centímetro, com palpação não dolorosa, tá? Então, você tem ali uma palpação não dolorosa. Então, pessoal, com base nesse quadro clínico, os resultados dos laboratoriais que vão confirmar a sua hipótese diagnóstica, tá? Uma provável neoplasia ali, ou de cabeça de pâncreas, ou de vesícula, ou de fígado, tá?
você vai, no caso, palpação não dolorosa, fala muito a respeito de cabeça de pâncreas, né? Então, com base no quadro clínico, os resultados dos exames laboratoriais que confirmam a hipótese diagnóstica, tá? Provavelmente ele está falando da hipótese diagnóstica de colestase. Então, o aumento da bilirrubina indireta e o aumento da amilase. Então, se você tiver, vamos supor que você tem um câncer de cabeça de pâncreas, você vai ter enzimas pancreáticas aumentadas? Não, tá, gente? No câncer de cabeça de pâncreas ou você não vai ter alteração dessas enzimas, tá bom? Somente em pancreatite aguda. Aumento da bilirrubina direta, essa bilirrubina, que ela vem pelos canalículos, pessoal, que elas causam essa obstrução, ela é uma bilirrubina conjugada direta ou não conjugada indireta? É a bilirrubina que já passou pela conjugação? O que é que vocês acham? É a direta ou a indireta que vai causar esse aumento? Exatamente, pessoal. É a bilirrubina direta, é a bilirrubina que já está preparadinha pelo fígado para ir para a corrente lá para o alimento, né? Para fazer ali a digestão do alimento, né? Está na bile. Então, a gente já pensa mais nas bilirrubinas diretas, tá? Vai ter aumento da fosfatase alcalina. Então, aqui a gente já tem um pouco correto, né? A gente já tem um ponto correto. Tanto a bilirrubina direta indicam obstrução dos canalículos, quanto a fosfatase alcalina. Aumento da bilirrubina indireta, exatamente. Quando é que a gente tem aumento da bilirrubina indireta? Aumento da bilirrubina indireta é a bilirrubina que ainda não passou pela conjugação hepática. É aquela bilirrubina que ela acabou de sair da célula que morreu. Né? Vocês sabem que a bilirrubina ela é derivada de onde? Da hemácia que morre. Então, a hemácia morre ali no baço, morre no fígado, e ele tira dali dela a bilirrubina, tira o produto da bilirrubina. Então, é somente quando você tem hemólise, quando você tem morte ali das hemácias aumentadas, é que você vai ter um aumento da bilirrubina indireto, né, causando a icterícia, tá? Então, não é bilirrubina indireta e também não é a alanina aminotransferase, né, que ele está falando aqui de TGO e TGP. Também não é ela que vai indicar a icterícia desse paciente. Aumento da bilirrubina direta, tudo bem, e diminuição do tempo de trombina em segundos. Então, a alteração ali do tempo de trombina e protombina, elas são relacionadas com a função hepática, tá? Não com a obstrução dos canalículos. Então, a nossa resposta correta é a letra B. É uma questão boa, com nível bom, boa para pensar, tá? Boa para estudar também. Questão 94. Uma mulher com 55 anos de idade, previamente rígida, é admitida em hospital após episódio de síncope. Ela apresenta bradicardia sinusal, discreta, tá? Mulher com 55 anos com bradicardia, hipertensão arterial sistêmica, provavelmente essa hipertensão arterial ela é diastólica, edema palpebral bilateral e também tem um aumento difuso da tireoide, tá? Então, gente, como eu sempre falo para vocês, toda hora minha cachorrinha aparecendo ali. Como eu sempre falo para vocês, quando a questão quer conversar sobre hipo e hipertiroidismo, ele começa o quadro clínico com os sintomas deles. Aí, só no final, ele vai te falar do aumento da tireoide. Quando a questão quer conversar sobre neoplasia da tireoide, ele vai iniciar a questão já entra falando sobre o aumento da tireoide, tá? Ademais, não apresenta histórico familiar de câncer. Então, jogou assim para longe a suspeita de câncer com esse aumento da tireoide. Um estudo ultrassonográfico mostrou 3 nódulos com bordas regulares, parcialmente císticos. Outra coisa que a gente sempre conversa, pessoal, cisto é igual a cisto na tireoide, eu penso em benignidade. Cisto não maligniza na tireoide. Com componente sólido isoecóico, sem calcificações, com esse tamanhão aqui. E não há linfadenopatia cervical.
O exame da tireoide mostrou o TSH aumentado, pessoal. Nós estamos falando de um hipotiroidismo, tá? Nós estamos falando de um hipotiroidismo. Então, ele quer saber, a abordagem adequada para essa paciente é solicitar T3 e T4 e cintilografia da tireoide antes de definir o tratamento. T3 serve para quê? Para nada. Para nadinha serve eu solicitação de T3, tá? Então, já começa aí errada. Cintilografia eu peço para TSH aumentado, gente? Já falamos sobre isso. Cintilografia eu solicito somente em TSH diminuído. Então, não. Onde tiver cintilografia está errado. Prescrever levotiroxina e realizar o acompanhamento clínico ultrassonográfico dos nódulos? Sim, sobre os nódulos, o acompanhamento ultrassonográfico está correto. O tratamento para hipotiroidismo é levotiroxina. Então, acho que não tem nada errado aqui. Vamos ver as próximas. Prescrever levotiroxina, ok. E dosar antitireoide peroxidase para definir a abordagem dos nódulos. Anti-TPO define a abordagem de nódulo cístico. Em qual episódio a gente leu que eu defino conduta de cisto com anti-TPO? Em nenhum. Em nenhum, né? Porque não existe essa conduta. Solicitar T4 e punção aspirativa por agulha fina no maior nódulo piorou. Indicações de PAF, pessoal. Nódulos com suspeita de malignidade, ou muito grandes, ou se pequenos, com suspeita forte, né? Calcificações, circulação central. Então, nosso nódulo não tem nada disso, é um cisto benigno. Então, não há indicação de PAF aqui. A correta é a letra B. E é o tipo de questão também, gente, que exerce muito a leitura, né? Porque, como eu falo para vocês, se você não souber ler e interpretar, você deixa passar a informação, porque não está errado solicitar anti-TPO para investigação da causa do hipotiroidismo. Porém, o que é que ele te fala? De que TPO para definir a abordagem dos nódulos. Então, se te passa a leitura correta do que a questão está te falando, você marca essa aqui estando desavisado, tá? Questão 95. Uma lactente com 1 ano e 10 meses de idade, previamente rígida, foi atendida no pronto-socorro com quadro de febre e irritabilidade às 72 horas. 1 ano, pronto-socorro, febre e irritabilidade. Não foram encontradas alterações no seu exame físico. Eu faço isso, tá, pessoal, quando eu estou resolvendo questão. Eu vou botando no meu dedo as informações positivas que eu tenho. Procedeu-se, então, a coleta da urina tipo 1 por sondagem vesical e hemograma, tá? Então, ela vai fazer para a criança com febre, prostração, né, irritabilidade, perdão, exame de urina e hemograma. Vai tirar essa urina através da sonda. Vocês sabem que a coleta da urina da criança, ela pode ser por cistostomia, pode ser por sonda e pode ser por uma expressãozinha manual. A criança foi encaminhada ao ambulatório para verificação dos exames. E no hemograma revelou hemoglobina 11,8, tá? Tá no normal. Hematócrito 38, normal, plaquetas, leucócitos um pouco aumentados, plaquetas normais, né? Tá ali a expensa de segmentados. O exame de urina 1 apresentou densidade aumentada. Não, densidade está até normal. O pH, normal. Leucócitos aumentadíssimos, leuco super aumentado. E as hemácias normais. Cilindros piocitários raros e nitrito positivo. Então, gente, qual é o principal indicativo de que existe infecção por Escherichia coli, por Escherichia coli? Qual é? É a presença do nitrito. O nitrito na urina, ele é
um produto de degradação da bactéria Escherichia coli, que é a principal causadora de cistite, né? Principal causadora de ito em todas as pessoas, universalmente. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. EAS confirma diagnóstico de infecção urinária? Eu quero que vocês me respondam se vocês souberem. Exame de urina simples confirma infecção urinária? Sim ou não? Vamos lá. Exatamente, pessoal. EAS sugere e você pode já tratar, mas não confirma, tá? A confirmação diagnóstica da ito só pode ser realizada mediante urocultura, tá? Só pode ser realizada mediante urocultura. Isso não indica que nós só vamos tratar após resultado de urocultura, tá? Então, saibam diferenciar as coisas. EAS sugere, indica tratamento, mas não confirma diagnóstico. Você tem um diagnóstico sugestivo, tá? Todas as pessoas, em todo e qualquer ser humano, você não confirma diagnóstico de ito com EAS, tá? Em qualquer cidadão, imagina numa criança. Porém, você pode iniciar o tratamento antes do resultado, tá? Então, o que a gente tem aqui? Encaminhar a criança para tratamento com indicação de antibiótica terapia parenteral empírica, tá? Solicitar urocultura com antibiograma e aguardar o resultado para a orientação da antibiótico-terapia, eu espero o resultado para tratar? Não. Solicitar urocultura com antibiograma e iniciar ATB domiciliar empírico antes da obtenção do resultado do exame, eu já conversei isso com vocês, né, pessoal? Eu já conversei isso com vocês, que no INEP, se você olhar uma questão que você espera resultado de cultura para iniciar tratamento, tu pode tirar ela lá já das opções, porque ela não vai estar correta. A gente não faz isso, pessoal, com infecção nenhuma, esperar resultado de cultura para iniciar tratamento, tá? Iniciar antibiótico terapia domiciliar imediatamente, sem necessidade para reavaliar câncer. Não, gente, tá? É indicado que na pediatria você sempre confirme. E também, se eu fosse fazer uma questão mais, né, uma questão mais difícil, eu ainda colocaria a solicitação da ultrassonografia, porque eu sou é ruim. Então, a nossa resposta correta aqui vai ficar a letra C, a resposta mais completa, tá? Difícil, não é fácil. Não achei ela fácil, tá? Mas eu ainda faria mais difícil, brincadeira. Questão 96. Uma mulher com 26 anos de idade, primigesta, chega à emergência de uma maternidade confusa e com cefaleia por estar apresentando há cerca de 30 minutos um sangramento vivo que chegou a escorrer pelas suas pernas. Então, essa paciente está 26 anos, primeira gestação, confusa, com sangramento vaginal. A gente tem um sangramento gestacional. Vamos olhar os outros dados para a gente identificar qual é esse sangramento gestacional. Com dor abdominal intensa. Então, a gente tem sangramento mais dor. Vai fazendo juntando os dados, porque a gente vai construindo o raciocínio clínico, é assim. A paciente não teve nem trauma e nem queixas e relata ter feito 2 consultas de pré-natal, mas não trouxe o seu cartão. Tem 32 semanas. Opa, mais um dado para o nosso caso clínico. Sangramento de segunda metade. Em seu exame físico, constatou-se pressão arterial aumentada. Mais um dado importante. Rafael, não gosto de spoiler em questão, tá?
Eu gosto de raciocínio clínico. Então, mais um dado aqui importante: a paciente tem hipertensão gestacional, tá? Mais um dado que você coleta, tá? Pulso normal, abdômen gravídico com dinâmica uterina ausente, altura compatível com a idade e útero lenhoso. Mais um dado: hipertonia uterina, hipertonia uterina e frequência cardíaca normal, tá? Normal não, tá diminuída. Em exame especular, foi visualizado o sangramento vivo vindo do orifício cervical. Proteinúria de fita revelou 3 cruzes. Então, além de tudo, pré-eclâmpsia associada. Então, após o sulfato de magnésio, tá? Qual é a conduta médica imediata a ser tomada? Então, ele quer saber, diante de uma mulher que está confusa, com cefaleia, obviamente ela está tendo uma iminência de eclâmpsia, ela também está tendo uma grande complicação da iminência de eclâmpsia, que é o descolamento prematuro de placenta. Então, gente, por que eu quero que vocês grifem e tenham raciocínio, esse bom raciocínio clínico? Porque essas informações vão ajudar vocês nos próximos diagnósticos, tá? Vocês não são apostadores do tigrinho, vocês constroem um raciocínio consolidado. Então, se esse sangramento não tem dor, você pensa em placenta prévia, né? Se associado a um sangramento, você tem não só um útero lenhoso, mas você tem ali um útero dividido, né, entre bandas. Então, você pensa numa ruptura uterina, numa paciente que, em vez dela estar com hipertensão, ela está hipotensa. Você pensa na ruptura uterina, né? Então, constrói assim com as informações que fica melhor para você aprender as próximas questões. Isso aqui é tema de prova prática também, já preparando o raciocínio de vocês para isso, tá? Após iniciado o sulfato de magnésio, qual vai ser a conduta para essa paciente, tá? Administrar a betametasona para amadurecimento pulmonar. Aqui a gente não tem indicação de aguardar amadurecimento pulmonar, tá? Até porque a paciente já está com 32 semanas, já não tem mais indicação para isso, abaixo de 32, tá? Realizar uma ultrassonografia para quê? Me responde aí, para que eu vou mandar essa mulher fazer uma ultrassom se está correndo um risco iminente para o bebê? Iniciar indução do parto com misoprostol. Então, aqui a gente não pode aguardar, é uma conduta emergencial, né? Uma conduta emergencial. Então, a gente não aguarda indução do parto, tá? A mulher está com dinâmica uterina ausente, ela não está nem próximo de ter um parto. E aqui, a nossa resposta correta é fazer a cesariana e acabar com isso logo. Acaba logo com esse negócio, que isso não vai dar certo. Questão 97, exatamente. Dinâmica significa que a mulher não está tendo contração, não está próxima de parir. Questão 97. Em uma reunião da UBS, com a presença dos membros das 5 equipes de saúde da família, incluindo a ACS, decidiu-se, em razão do aumento do número de usuários sem cadastro, que passaram a procurar a unidade, seria iniciado um processo de atualização da territorialização. Então, gente, esse aqui é uma situação que é chata pra caramba, mas a gente tem que saber, que é a territorialização, tá, gente? A gente entender ali os passo a passo da territorialização, como é que é feita a divisão do espaço, tá? É chato, é chato. Não vou negar, eu amo, não, esse aqui não. Mas precisa dar uma passada, precisa dar uma lida, porque é uma questão da sua prova quase certeira. É uma questão quase certeira da sua prova e você é jogador de elite, tá? Você não vai para lá para ir para ser mais ou menos. Você vai com a intenção de acertar tudo que veio pela sua frente. Então, você não vai ignorar os temas chatos. Você vai para cima deles, você consegue. Você foi alimentado na sua infância, você sabe ler, tá? Você tem comida até hoje na mesa, então você consegue sentar e ler um tema rapidinho, tá? Inclui várias etapas e
princípio, pela fase preparatória. Então, exatamente, temos que amar os nossos inimigos. É difícil? Mas, então, ele fala aqui da territorialização e ele fala que ele sempre inicia, tá? Ele tem várias etapas, mas ele sempre começa pela fase preparatória. E aqui a questão está querendo saber se você sabe como é que é a fase preparatória, o que é que se faz na fase da preparação da territorialização, tá? E já dando um pequeno spoiler, a territorialização, ela é feita, primeiro se prepara, tá? Depois que você faz ali a preparação, você vai fazer a arrecadação de dados, tá? Você vai fazer a análise dos dados. Com a análise dos dados, você vai começar a encaixar quem é quem pertence a cada território. Então, para isso, você prepara, você levanta os dados, você analisa os dados e você age com os dados, tá? Assim fica um pouco mais simples de vocês pensarem. Então, aqui, fazer o levantamento dos dados populacionais, tá? Então, não é o levantamento dos dados, tá? Você primeiro vai levantar a documentação e da documentação você retira os dados, tá bom? E analisar também, a gente não faz análise nesse primeiro momento. A gente junta os máximos de documentos que a gente tem, para depois fazer o levantamento dessas informações, para depois, tá, analisar essas informações. Indagar as lideranças sobre fatores facilitadores ou dificultadores do trabalho pela equipe de saúde acerca do funcionamento da unidade, esse é um momento, gente, que vai ser feito posteriormente, quando você já tiver a informação de quem é quem em cada território, você vai chegar ali próximo ali da sua equipe, né, próximo da sua população, para saber quais são ali as dificuldades deles, tá? Então, ainda não. Realizar entrevistas para levantar informações sobre o território depois. Aqui é depois. Então, o nosso primeiro ponto é levantar a documentação, juntar o máximo de informação que você tem, de dados demográficos, econômicos e sociais, adquirir mapas e definir responsabilidades. Então, quem ali da sua equipe é que vai utilizar essas informações, né, para quê, tá? E dos moradores da área. Então, essa aqui é a única opção que fala a forma inicial da preparação, tá? A primeira parte da fase preparatória, que é justamente levantar o máximo de informações possíveis, de documentos possíveis, para dos documentos tirar as informações, tá? Essa aqui é a resposta mais correta. Questão 98. Um paciente com 35 anos de idade procura atendimento hospitalar devido ao episódio único. Então, 35 anos, teve um episódio de sangramento anal vermelho vivo, indolor e em pequena quantidade durante a evacuação. Nega qualquer história prévia de traumatismo no local. No seu exame físico, então, é estranho, né, pessoal? Uma paciente ali, que ela tem um sangramento que não tem dor, é estranho, porque a grande maioria dos sangramentos nossos, exceto ali a hemorroida interna, ele vai ser um sangramento indolor. Quando a gente fala de hemorroida externa, de fissura, de feridas, eles cursam com dor, tá? Nega qualquer história prévia de traumatismo. O paciente está em bom estado geral, normocorada, tá? Normal aqui. Pulso radial amplo, regular, abdômen plano, depressível, indolor, sem massas palpáveis. A anoscopia não mostrou doença hemorroidária externa, fissuras anais ou fístulas. E o toque retal não identificou lesões até 6 centímetros da margem anal. Então, a nossa única opção que a gente tinha ali mais benigna, que era uma hemorroida interna, ela acaba de ser descartada, né? Durante toda a margem anal, não há palpação de qualquer massa. Porém, evidenciou uma discreta quantidade de sangue em dedo de luva. O médico assistente solicitou o hemograma, o resultado foi normal e a paciente foi liberada, com solicitação de colono. O resultado da colono mostrou
alguns pólipos colônicos, não pediculados, tá? Não pediculados. O que isso significa? Pouca quantidade de pólipos, e o pólipo, gente, ele pode ser assim, tá? Ou ele pode ser assim. Esse aqui é o pólipo pediculado, tá? E esse aqui é o pólipo não pediculado, ele não tem essa raizinha antes dele, ele já é direto o pólipo. E lesão de borda elevada, nesse pólipo, além de tudo, existe uma úlcera, tá? Em colo sigmoide, distando 35 centímetros da margem anal, a qual foi biopsiada e foi chamada para biópsia. Então, ele quer saber, esse pólipo não pediculado, ulcerado, está conversando sobre o que com você, pessoal? Fala para mim, você precisa pensar em que, com uma paciente com esse sintoma, você precisa lembrar das neoplasias do cólon, gente. Você precisa pensar em malignidade, tá? Polipose é uma doença com milhares de pólipos, não alguns pólipos, tá? E são pólipos normalmente pediculados, são os pólipos que conversam sobre benignidade. Então, não é que o nosso caso, apesar da polipose ter ali uma pequena chance de malignizar, existe chance de malignizar, mas, no geral, ainda é uma doença benigna. Síndrome de Pitt-Jagger, a síndrome de Pitt-Jagger, gente, ela é um CA, ela é um câncer, porém, ela tem outras manifestações físicas, como manchas pretas na boca. Então, não tem, fala nada a respeito. Neoplasia colônica é a nossa resposta mais correta, tá? Quando você vê ulcerações nos tecidos colônicos, úlcera, tá? Úlcera dentro de tecido colônico, você precisa pensar ou descartar a presença de neoplasia, tá bom? Esse pólipo está muito, muito maligno. Ele está com tudo de maligno que você pode imaginar. E a doença de Crohn, gente, a doença de Crohn, ela não tem essa clínica, né? A doença de Crohn é uma paciente com dor abdominal, é uma paciente com diarreia crônica, com perda de sangue na diarreia, perda de pus, muco na diarreia, emagrecimento, tá? A presença de lesões em todo o trato digestivo, né? Da boca ao ânus vai seguir. É uma paciente que tem fístulas anais, é uma paciente que tem alterações extra-colônicas, né? Tem alterações na pele também, nódulos. Então, não tem nada a ver com a Crohn, né? Falta aqui muito comemorativo. A nossa resposta mais correta, apesar da idade da paciente muito jovem, né? Porque quis te trazer que você sabe identificar sintomas malignos, tá? Para o câncer coloretal. E é um tema que, se eu fosse vocês, eu já começaria a estudar, porque é muito, muito prevalente, e as questões, eu digo que o gastroenterologista da prova de vocês, ele não é para brincadeira. Normalmente, ele traz questões com um nível um pouco maior. E as questões de gastro, refluxo, de doença de Crohn, as questões de câncer coloretal, ele capricha, porque são questões com nível um pouco acima, pode parar e reparar. Então, estuda, tá? Teve questão anulada, sim. As anuladas eu falei quais foram, tá? Durante a correção. Bora finalizar. E ele tá chegando no final, ele te joga logo uma questão porreta, né? Não dá, essa aqui é tão grande que não cabia nem na metadezinha, como eles gostam de botar. Então, aqui, um homem com 50 anos de idade é internado em um hospital terciário para investigação diagnóstica e tratamento de quadro caracterizado por dispneia a esforços. Então, gente, vamos logo com essa primeira frase. Dispneia aos esforços no INEP é igual a quê? É igual a insuficiência cardíaca crônica.
Há relato ainda de pré-cardialgia em aperto com duração de 5 minutos, precipitada por esforços e aliviada com repouso, além da ocorrência de 2 episódios de síncope nos últimos 12 meses. Ao realizar o exame físico, constatou-se que ele tem um regular estado geral, corada, cianótica, apneico, e seu ritmo cardíaco é regular em 3 tempos, né? Tem a presença da quarta bulha, então é uma insuficiência cardíaca ali esquerda. A existência de um sopro mesosistólico, o sopro sistólico no segundo espaço intercostal, então é um sopro aórtico, tá? Um probleminha lá ali na válvula aórtica. E os pulsos arteriais são parvos e tardos. Então, é um sopro sistólico, é um sopro da estenose aórtica, tá? Aqui é uma estenose aórtica. A radiografia de tórax mostra leve dilatação da raiz da aorta, área cardíaca normal e presença de calcificações microaórticas. É solicitado, então, um ecocardio que revela a área valvar diminuída. Então, esse paciente, ele tem uma estenose. Lembra que a estenose é o sopro da válvula que não abre direito. E essa luz por onde esse sangue está passando, ela está como? Ela está com 0,9, ela está menos de 1 centímetro, tá? Ela está menos de 1 centímetro de área. Então, está muito pequeno, pessoal. Sempre quando vocês virem menos de 1 centímetro de área para uma válvula cardíaca, está passando pouco sangue. É isso que provavelmente está fazendo esse paciente ficar com essa insuficiência cardíaca, tá? Tá fazendo muito esforço, muita contratura muscular para passar esse sangue. Então, ele quer saber, paciente de 50 anos, ele quer saber já qual é a tua conduta, tá? Bora ver aqui, ó. Ó, frente à avaliação, tem fração de ejeção ainda preservada. Frente ao processo de avaliação diagnóstica, não? Então, qual é o diagnóstico dele, pessoal? Ele tem uma estenose aórtica, né? Uma estenose aórtica com uma luz muito reduzida. Ele quer saber qual vai ser a conduta médica. Direto, curto e simples. Paciente idoso que está tendo dispneia, que está tendo uma luz da válvula aórtica dele diminuída, o que é que você vai fazer, cidadão? Troca essa válvula, rapaz. Vai ficar fazendo o homem ter sopro para quê? Troca essa válvula, né? Então, vamos ver aqui qual é a nossa resposta que contempla. Indicar início de tratamento farmacológico com diurético? Não, tá? Então, esse paciente aqui, ele está querendo, ele precisa, a causa dessa insuficiência cardíaca é essa estenose aórtica, a gente precisa ir lá tratar a causa, tá? Solicitar a complementação do ecocardiograma com infusão venosa de dobutamina em razão da necessidade de definir o comprometimento. A gente já sabe qual é o comprometimento da diástole, né? Eu preciso fazer uma dobuta para saber? Não. Está no sopro mesosistólico. Proceder ao cateterismo cardíaco diagnóstico. Então, aqui a gente estaria pensando em que, para esse paciente, em uma doença aterosclerótica, né? Em uma síndrome coronariana. Então, não é o caso da gente aqui. A gente tem problema valvar que está fazendo esse paciente ter essa dispneia. Solicitar uma avaliação do risco cirúrgico visando a realização da troca valvar aórtica. Agora sim, a gente está resolvendo o caso desse paciente em razão da existência de estenose sintomática com indicação de substituição da válvula. Perfeito, correto e sem nenhuma ressalva, tá? Paciente, idoso, né? Aqui ele não está tão idoso, mas já está mais para o lado do velho. Então, com sopro sistólico, estenose aórtica, é o comprometimento da válvula que vai envelhecendo. Paciente mais jovem, com sopro, estenose mitral, se ausculta na diástole. E bora para a última, mas não menos importante. Quando eles querem trazer questão difícil, eles botam questão de sopro, porque eles sabem que todo mundo treme na base. Mas você é casca de bala da comunidade revalida, você sabe que o sopro é na sístole e é idoso, é estenose aórtica, que se o sopro é na diástole, é estenose mitral.
Questão 100. Uma escolar de 7 anos de idade foi levada para atendimento no pronto-socorro após o episódio de violência sexual. Fechando já com o tema cabuloso. A criança, no dia anterior, foi deixada aos cuidados de um primo de 18 anos de idade para que os pais pudessem trabalhar. E no dia seguinte, pela manhã, a mãe notou que a criança estava chorosa e com presença de sangue nas roupas íntimas, com ferimento em região anal. Durante o atendimento, a criança informou que o seu primo introduziu o pênis no seu orifício anal e que isso já tem acontecido há um ano. Então, gente, só fazendo aqui uma correlação sobre as profilaxias das ISTs, criança, né, no geral, pessoas que sofrem abuso sexual há muito tempo, não tem indicação daquelas profilaxias não virais, né, nem do HIV. Existe um tempo ali. Se já sofre há muito tempo essas agressões, você já faz ali um rastreio para saber se a pessoa tem essa doença, tá? A caderneta de vacinação da criança se encontra completa. Encontra-se completa. E durante o exame, a criança em bom estado geral, assustada, laceração anal, após o atendimento, são realizados exames laboratoriais e o resultado do anti-HBS da criança é negativo. Então, o que é que anti-HBS? Conhecimento que a gente já testou nessa prova aqui. Anti-HBS significa se a criança tem ou não vacina, tá? Se a criança tem ou não vacina para hepatite B. Então, a criança não é vacinada para hepatite B. E o primo está foragido. A gente não tem como saber se ele é ou não vacinado para hepatite B, se ele tem ou não hepatite B. Então, a questão quer saber de você. Quanto à conduta, à profilaxia para hepatite B, o que é que você vai fazer com uma criança que não tem nenhuma vacina, com um agressor que você não conhece o status vacinal dele e o status sorológico dele? O que é que você vai fazer? Apesar de ser, pessoal, um fluxograma um pouco difícil, tá? A gente vai tentar esmiuçar aqui. Uma única dose da imunoglobulina humana anti-hepatite B, 2 doses da imunoglobulina, não existe esquema com 2 doses, a gente já começa a pensar a coisa aqui. No geral, a imunoglobulina humana anti-hepatite B, você faz quando você sabe que a pessoa teve contato direto com uma pessoa HB-SAG positivo, tá? Então, quando você sabe que existe esse contato com o paciente que tem hepatite B, agora você pode fazer a imunoglobulina. Como é o caso de bebê. O bebê que nasce da mãe HB-SAG positivo, ele ganha a imunoglobulina, tá? Acompanhamento clínico sem medidas específicas? Não. A gente tem uma menina que a gente não sabe se ela pode ou não ter tido contato, então você vai precisar tomar alguma atitude, né? Sem medidas específicas é que não pode ser. Então, a resposta aqui mais correta fica a vacina contra a hepatite B em 3 doses, e ela fica corretamente vacinada porque ela é suscetível, ela é uma pessoa suscetível. Então, pessoas suscetíveis à hepatite B, no geral, precisam ser vacinadas, tá, pessoal? Então, essa aqui é a nossa resposta correta e mais correta. Bom, finalizamos a prova de 2020, 1h30 aqui, fizemos, né, o nosso tempo render. Deu para debater muitos temas legais, temas que vão estar na sua prova, muitos deles, você pode ter certeza. Então, espero que vocês tenham anotado, grifado. Eu vou mandar esse arquivo agora para vocês, tá bom, gente? Beijos. Segunda-feira a gente não se encontra, gente. Amanhã eu vou estar em viagem para o curso presencial, então eu não vou poder estar de manhã com vocês, mas assim que eu retornar, a gente faz a ENAMED com muito carinho, tá? 2021 já tem correção, então se vocês quiserem, dê uma olhadinha por lá mesmo, tá? Para a correção que vocês já têm.